Bom, boa noite a todos. Vamos mais uma aula da sessão de retina do CEPOA. Agradecer aqui a Vanessa Gomes, que vai, nossa fellow do segundo ano, que vai nos dar essa aula sobre angiografia e autofluorescência. Obrigado, Vanessa. Pode começar. Ótimo. Boa noite a todos. Hoje eu vou dar uma aula que eu acho que é de suma importância para a gente usa bastante no nosso serviço e no nosso dia a dia, né? O tema de hoje é angiofluoresceinografia e autofluorescência. Tá passando? A angiografia fluoresceínica é um exame complementar de imagem que cada vez mais vem sendo utilizado na rotina da oftalmologia, principalmente no nosso setor de retina, e ele ajuda bastante a gente a analisar a estrutura retiniana do nervo óptico, a avaliação do epitélio pigmentado retiniano e principalmente o fluxo circulatório córeo-retiniano. Aqui tem uma breve cronologia para a gente poder conhecer um pouco desse aparelho, né? Em 1842 foi criado o primeiro sistema fosforoscópio. O que significa isso? Foi um primeiro aparelho onde foi possível notar que a luz que era incidente e a luz que era emitida tinham comprimentos de ondas diferentes. E esse é o princípio da angiofluoresceína, né? Que depois eu vou explicar mais na frente. Em 1871, teve a fluoresceína sintetizada. Em 81, já foi analisado o humor aquoso junto com a fluoresceína sódica em olhos de coelhos. E aí depois foram sendo melhoradas as fotos das retinografias. Em 1907 teve o primeiro atlas com ilustração do fundo do olho. Em 1910 você já teve uma avaliação concomitante da coroide e da retina com a fluoresceína sódica. Aí, em 1930, foram incluídos filtros utilizados no exame. Em 1946, o tubo de flash eletrônico inventado, até chegar em 1961, que é mais ou menos a técnica que a gente tem hoje em dia. Os aparelhos foram sendo aprimorados, melhorados, mas a técnica que a gente tem hoje em dia, ela é em 1961. Aqui a gente tem, na parte de cima, não sei se dá para ver minha setinha, dá. Foi o primeiro aparelho comercializado, o retinógrafo da Zeiss, em 1925, se eu não me engano. Do lado, a gente tem a primeira angiografia fluoresceínica, que foi em 1961. E aqui embaixo a gente já tem os aparelhos modernos de hoje em dia, que facilitam bastante até para retirar as fotos, a qualidade das fotos, né? Falar um pouquinho da fluoresceína sódica, que é o que a gente usa para fazer esse exame. A fluoresceína, ela é um hidrocarbono cristalino de cor laranja, ela é formada por flúor e por sódio, ela não tem iodo na sua composição, então ela é bem menos alergênica do que os corantes à base de iodo, e ela é estimulada por um comprimento de onda entre 465 e 490, que seria o comprimento de luz azul. Então, a fluoresceína, ela é excitada por um comprimento de onda azul. E ela vai emitir uma luz visível num comprimento de onda entre 520 e 530, que é a luz verde. Para a gente conseguir esse estímulo e essa resposta de luz visível nesses comprimentos de onda, isso só é possível através desses filtros que foram colocados no aparelho, que é o filtro excitatório e o filtro de barreira. Aqui tem mais ou menos uma demonstração de como seria. No aparelho, a gente tem um flash, né, que é a luz branca, é o flash da fotografia. Esse flash emite a luz branca, aí você tem um filtro excitatório, que é o filtro azul. Esse filtro vai impedir que todos os outros comprimentos de onda passem e só passe a luz azul. Essa luz azul, ela vai excitar as moléculas de fluoresceína que estão dentro da circulação dos vasos, e toda molécula que ela é excitada, ela precisa voltar à sua forma de estabilização. E para ela ficar estável, ela precisa perder molécula. Quando ela perde molécula, ela devolve a luz visível num outro comprimento de onda, que é um comprimento de onda maior,
porém numa energia menor. Quando essa luz visível retorna, você tem um filtro de barreira, que é o filtro verde amarelado. Então, você só deixa passar esse comprimento de onda, que é o comprimento de onda verde. Então, esse é o mecanismo do aparelho de angiofluoresceínografia. Nesse exame, a gente tem as reações adversas, as mínimas, né, que são as mais comuns: náusea, tontura, vômito, mal-estar. Você pode ter urticária, síncope, flebite, necrose, até as mais graves, né? Pode ter um edema de laringe, broncoespasmo, anafilaxia, mas são muito menos comuns. O que a gente mais pega mesmo é o paciente ficar bastante enjoado, isso tem que ser avisado antes do exame. E a gente tem contraindicação, né? São quem já teve alguma reação alérgica prévia a esse corante, uma asma severa que não é tratada, infarto do miocárdio recente, gravidez e lactação. A eliminação do corante, ele é via renal, praticamente, né? Via fígado e renal. Ele leva mais ou menos 24 horas para ser eliminado, e a gente sempre tem que avisar para o paciente que a urina dele vai sair bastante amarelada. Mas é amarelada mesmo, é a cor da fluoresceína. E ele tem que ingerir bastante água para que essa eliminação seja feita da forma mais rápida possível. Como que funciona as etapas desse exame, da angiografia fluoresceínica? Ele é um exame complementar. Então, a gente precisa ter pelo menos 2 fotos de uma retinografia e 2 fotos da Red-Free. Porque você vai somando as informações que cada exame te dá para que depois você consiga chegar no seu diagnóstico e produzir um laudo. Então, a retinografia ela é uma fotografia do olho sem o corante, é uma fotografia inicial em que você tem uma foto com a coloração natural do olho. Então, você consegue ver a coloração da retina, você consegue ver os vasos, você consegue ver se você tem exudato, se são drusas, se você tem hemorragia, se você não tem. É a imagem real do olho. Depois você tem a Red-Free, que ela tem um filtro verde, ou seja, você só deixa passar o comprimento de onda verde, porque o verde ele é uma cor complementar ao vermelho. Então, a fotografia, a imagem Red-Free, ela é muito boa para avaliar tudo de coloração vermelha. Então, é boa para avaliar os vasos, para você ver, às vezes, microaneurismas diminutos que você, às vezes, não consegue enxergar tão bem numa retinografia pela própria coloração alaranjada da retina. Então, acaba que uma fotografia, ela ajuda e complementa a outra para você fazer o diagnóstico. Então, o exame, o paciente senta, ele apoia o queixo, ele apoia a testa, e aí você realiza a fotografia da retinografia, aí depois você muda o filtro do Red-Free, e aí você retira as fotos anéritras, né, que é a Red-Free no caso, e se nesse momento você já acha alguma lesão, alguma coisa que você acha que merece maior importância, você pode até tirar fotos mais específicas dessa lesão. E aí depois você vai pegar um acesso e vai injetar a fluoresceína no paciente. E aí sim você vai começar o exame de angiografia fluoresceínica. A angiografia fluoresceínica, o tempo do corante, desde que ele é injetado até chegar no nosso olho, ele tem mais ou menos de 8 a 15 segundos, podendo ser um pouco menos em pessoas mais jovens e um pouco mais em idosos. E isso permanecer dentro da normalidade. Esse tempo braço-olho, assim que chega no olho, a gente já começa a primeira fase coroidiana. Aqui, só para explicar antes, né? A gente tem a irrigação da retina. A gente tem aqui na parte mais interna, da membrana limitante interna até a camada nuclear interna, a gente tem a irrigação, ela é realizada por vasos que chegam na camada de fibras nervosas, vasos retinianos, arteríolas pré-capilares. Então, a irrigação dessa camada, ela é feita por esses vasos. A gente tem uma fase, uma área avascular, os fotorreceptores, a nuclear externa, a plexiforme, que já vão receber irrigação da córeo capilar, né? E a própria córeo capilar. Lembrando que os vasos, eles são impermeáveis à fluoresceína.
por causa da barreira hematorretiniana. Então, a fluoresceína, ela fica dentro dos vasos. Aí, a primeira fase, que é a fase coroidiana, que é exatamente o tempo braço-olho, assim que o corante ele chega na coroide, ele chega de uma forma bastante irregular ainda, né? E a gente chama a fase do clarão coroideu. O enchimento da coroide, ele se dá pelo vazamento da fluoresceína que passa pelas fenestrações da corocapilar, que não são impermeáveis. Então, você tem uma passagem mais livre. Normalmente, as pessoas que possuem a artéria cílio-retiniana, né, como ela vem porque a primeira irrigação é feita pelas artérias ciliares posteriores curtas, então a artéria cílio-retiniana, as pessoas que possuem, ela é irrigada junto com essa fase do clarão coroideu. Então aqui você tem a fase do clarão, né, essa parte branca, você não tem nenhum vaso sendo preenchido ainda, e a artéria cílio-retiniana sendo preenchida nessa mesma fase. Logo, é uma fase muito curta, ela é muito breve. Então, é um exame que ele precisa de uma habilidade técnica, né? Porque senão você perde as primeiras fases. É muito fácil perder as primeiras fases porque ela é muito curta. E aí, depois, a gente vai para a fase arterial, que ela é 1 a 3 segundos depois da fase coroidiana e ela tem uma duração bem rapidinha, bem curtinha também, dura em média uns 2 segundos. E aí você já tem o enchimento progressivo da artéria central da retina e dos seus ramos. Logo em seguida, a gente vai para a fase arteriovenosa. A fase arteriovenosa, ela é dividida em 3 fases, né? A fase precoce, a fase média e a fase tardia. A fase precoce é quando você tem as artérias estão preenchidas e você começa a ter um enchimento venoso, mas ainda é um enchimento inicial, porque o fluxo nas veias ele ainda está muito intenso. Então, você começa a ter uma distribuição do contraste laminar. Então, é essa parte que a gente vê uma fluorescência na parede do vaso, mas o seu interior ainda não está preenchido. Essa é a fase precoce. Ele dura de 6 a 8 segundos e os capilares logo já vão todos sendo preenchidos. Aí a gente tem a fase média, que é quando você tem o enchimento venoso quase que completo, e a fase tardia. Essa fase venosa tardia, ela começa em torno de mais ou menos 50 a 60 segundos após a injeção do contraste, e aí você tem o preenchimento total da circulação, e aí depois você vai tendo a recirculação. O sangue é bombeado, e aí novamente tem o preenchimento ocular de novo, então a eliminação completa do corante do olho até 10 minutos você pode ter o corante presente no olho. E normalmente ninguém acaba fazendo o exame até 10 minutos, né? Agora um pouco do que a gente acha, né? Qual é a interpretação do exame da angiografia fluoresceínica? Ela pode ter alterações de hipofluorescência e de hiperfluorescência. A hipofluorescência é quando você tem algo que bloqueia, é o que a gente chama de efeito em máscara. Ou seja, você tem alguma coisa na frente que te impede de ver a circulação retiniana ou a circulação da coroide, né? O mais comum são as hemorragias. Por exemplo, aqui a gente tem uma hemorragia pré-retiniana. Ela está bem na frente, ela está à frente da camada de fibras nervosas. Ou seja, eu não consigo ver nenhum vaso, eu não consigo ter nenhuma visualização da circulação retiniana e nem da coroide. Então, se eu tenho uma hemorragia aqui em cima, tudo que está abaixo eu não consigo visualizar. A hemorragia intrarretiniana, ela já vai estar nas camadas mais internas. Então, dependendo da localização da hemorragia, eu vou ter uma visualização maior ou menor da circulação. Aqui, por exemplo, eu já estou conseguindo ver alguns vasos passando, eu já consigo ver uma visualização da circulação. Então, é importante a topografia, a angiografia, até para você entender se essa hemorragia está mais superficial, ela está mais profunda, o quão profunda ela está. Hemorragia subretiniana, eu consigo ver praticamente toda a circulação retiniana. A hipertrofia do epitélio pigmentado retiniano, eu consigo ver também a circulação.
névos de coroide, eu vejo tanto a circulação retiniana quanto a circulação coroidiana. E eu tenho a hipofluorescência por defeito no enchimento ou não perfusão capilar. Normalmente, isso, a maioria das vezes, é por quadros obstrutivos, né? Ou por defeitos dos vasos mesmo. E o mais comum que a gente tem mais é a retinopatia diabética, que a gente tem as áreas de isquemia, e os quadros de oclusão, né? Que a gente tem uma oclusão de ramo. Nos exemplos de não perfusão, o mais importante é a gente sempre tentar achar o ponto de obstrução, que a gente consegue ver aqui, né? Para a gente ver se por acaso a artéria ou o vaso ele não é reperfundido, ele tem uma obstrução total, uma obstrução parcial. E aqui embaixo, a foto ficou um pouco distorcida, mas era um exemplo que a angiografia ela é um exame que você vai somando tudo que você pode ir encontrando, todos os tipos de hipofluorescência, todos os tipos de hiperfluorescência. Então, no mesmo caso, no mesmo paciente, você pode ter uma hipofluorescência por bloqueio, por não perfusão, uma hiper, você vai somando tudo que você vai achando. Então, aqui a gente tem uma hipofluorescência por bloqueio devido à hemorragia, você tem uma hipofluorescência por não perfusão capilar, provavelmente por uma área de isquemia. A gente tem também as hiperfluorescências, efeito em janela, que é quando você tem um defeito ou uma atrofia do epitélio pigmentado retiniano, então você não tem aquela área, né? Então, hiperfluoresce, porque na verdade você está vendo a circulação da coroide, que está existindo normalmente. Então, essa fluorescência não é do EPR, ele é uma janela, você está vendo o que está abaixo, é a circulação da coroide. Né? Aqui mostrando, você tem um defeito do EPR, então você tem uma visualização do que está lá embaixo, você tem uma visualização da circulação da coroide. Outro exemplo também é a toxicidade, aqui é um exemplo do uso da cloroquina, né? O bullseye, maculopatia, que você tem uma hiperfluorescência exatamente porque você tem uma lesão do epitélio pigmentado. A hiperfluorescência ela pode ser por extravasamento, no caso, o extravasamento progressivo do corante, que é quando você tem uma quebra dessa barreira hematorretiniana dos vasos, então a fluoresceína, que deveria estar dentro do vaso, ela começa a extravasar e ela vai ocupando o espaço. E aí você tem um extravasamento progressivo do corante, que é o mais comum, são os edemas que a gente tem, né? Edema macular, edema diabético. Aqui a gente tem duas fases da angiografia fluoresceínica, que no início você percebia uma hiperfluorescência por microaneurismas, e quando você olha a próxima fase, você já percebe um aumento dessa área de hiperfluorescência, você já tem um borramento. Então, provavelmente é um caso de um edema macular clinicamente significativo. A gente tem a hiperfluorescência por extravasamento dos vasos anômalos, né, que a gente normalmente acaba falando de uma hiperfluorescência precoce do corante, porque os neovasos, eles florescem de forma muito imediata, e normalmente é uma fluorescência um pouco mais borrada, e ela permanece do início ao fim do exame, né? Ela também é uma hiperfluorescência tardia. A gente tem a hiperfluorescência que a gente chama pooling, que é quando o mais comum é a serosa central, você tem um descolamento seroso, você tem um espaço, e o pooling é o preenchimento progressivo desse espaço pelo corante. Aqui a gente tem uma retinografia, que mostra para a gente uma área elevada, e aí quando a gente faz a anjo, você começa a ver um ponto de extravasamento. E aí, conforme o tempo vai passando, você tem um aumento desse extravasamento até ocupar todo aquele espaço do descolamento. E quando a gente vê a imagem do ACT, a gente vê o descolamento, e esse é o preenchido lá na angiografia. Também, aqui a retinopatia serosa central, cororetinopatia. E o outro é o edema macular cistoide, né? O edema macular cistoide, ele ainda tem esse formato petaloide, né? Porque normalmente ele está na camada da plexiforme externa, e você tem as fibras de Henle, que são
ela tem a sua forma, elas são dispostas um formato petaloide. É quando você tem um extravasamento, o preenchimento ali do corante, ele fica nesse formato petaloide. A gente tem a hiperfluorescência por staining, que é a impregnação, é mais comum em membrana, neovascular, drusas. Você tem a impregnação de um material, de um tecido fibrótico pelo corante. Essa hiperfluorescência, ela aumenta a hiperfluorescência, ela aumenta, mas ela não aumenta de tamanho, ela não extravasa, ela só fica mais hiperfluorescente ao longo do exame, mas ela não extravasa, ela não aumenta de tamanho, ela só floresce mais. E vou falar um pouquinho da autofluorescência, que é um exame que normalmente ele tem no mesmo aparelho do aparelho da retinografia. É o mesmo que você faz a anjo, você tem a opção autofluorescente. O ideal é que ele fosse feito exatamente quando você faz a retinografia, a red free, você ter um exame de autofluorescência também, porque ele é bastante importante e ele é uma técnica não invasiva, ele não utiliza corante, ele é exatamente na mesma etapa, você tira uma foto de RET, você tira uma foto de red free, você tira uma foto de autofluor, e ele é importante porque ele avalia principalmente o EPR, a atividade metabólica do EPR. E ele é muito prático porque a gente tem algumas moléculas no nosso corpo que ela tem essa capacidade de autofluorescer, que são os fluoróforos. No olho, os fluoróforos é a lipofucsina. E a lipofucsina, ela é um produto da metabolização incompleta dos fotorreceptores, que o responsável por essa degradação, eliminação do que tem que ser retirado, do que tem que manter, é o epitélio pigmentado. Então, quando você tem um acúmulo, um excesso de lipofucsina, ou está abaixo do que deveria estar, você indiretamente está avaliando o estado do funcionamento do EPR. Essa é uma foto de autofluorescência normal, né? A gente tem áreas que são normalmente hipoautofluorescentes. O nervo óptico, ele é hipoautofluorescente porque ele não tem EPR, ele não possui lipofucsina. Os vasos, eles também são hipoautofluorescentes, porque o exame de autofluorescência, ele também precisa de um estímulo luminoso. Então, você tem a liberação do flash, você também tem o filtro, isso. E aí você tem o flash luminoso, só que quando nos vasos, a hemoglobina, ela faz uma barreira. Então, você não tem a passagem. Então, você tem uma hipoautofluorescência. Na mácula, você tem a presença da melanina. Então, você tem uma zona mais escura. A fóvea também. Então, essas são zonas normalmente hipoautofluorescentes. E o epitélio pigmentado, de uma forma geral, ele é um pouco mais hiperautofluorescente pela presença da lipofucsina. O exame de autofluorescência, ele pode ser hipoautofluorescente, que aí onde você vai ter locais que não deveriam ser hipoautofluorescente e eles estão. Quando você tem uma perda ou uma atrofia do EPR, quando você tem ausência ou redução da lipofucsina, nas distrofias, hemorragias, acúmulos de melanina, você vai ter uma hipoautofluorescência. E a hiperautofluorescência é quando você tem o contrário, você tem um acúmulo da lipofucsina, depósitos viteliformes, as drusa de nervo óptico. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? As distrofias de Cones, que você tem uma lesão do epitélio pigmentado, e aí você tem uma hipoautofluorescência central. E aí o que eu li é que você tem no início, às vezes, um excesso de lipofucsina, e aí você vai gerando uma hiperautofluorescência, mas depois isso vai entrando em sofrimento, e aí no final vai ficando hipoautofluorescente. A gente tem a distrofia viteliforme, que aí você tem um acúmulo, você tem uma hiperautofluorescência.
a drusa de nervo óptico. Então, se você faz um exame de autoflu e o nervo ele aparece brilhando, que não seria, que ele tem que ser hipoautofluorescente, provavelmente é uma drusa de nervo óptico. A DMRI, que ela fica hiperautofluorescente, a drusa ela é autofluorescente. Stargardt flavimaculatus, aonde você tem a lesão de EPR, você tem o fica hipoautofluorescente, e aonde você tem os flex, ele fica hiperautofluorescente. Amartoma astrocítico também. A hidroxicloroquina, que a gente mostrou que ela lá no efeito, é hiperfluorescência por efeito em janela, né? Porque você tem uma lesão do EPR. Então, se lá ela era tinha uma hiperfluorescência por efeito em janela, porque eu tinha lesão do EPR, se eu tenho lesão do EPR num autofluor, ele vai ficar hipoautofluorescente. E é isso. Esse é o trabalho, para mostrar, na verdade, o que eu quis tentar mostrar foi o nosso dia a dia mesmo, porque a gente faz muito exame de anjo lá, a gente pede muito exame de anjo, e o exame de anjo ele é pedido desde o R1, todo mundo pede, todo mundo atende pacientes de todos os DPs, então é um exame que ele é muito pedido pela gente e a gente tem muito contato, então eu acho muito válido que o paciente volta para a gente no ambulatório, no DP, com os exames que a gente pede. Então, eu sei que é muito difícil, o início, pelo menos para mim, foi muito difícil, porque você fazer essas correlações, elas são demoradas, mas por isso que é importante você olhar a imagem na retinografia, olhar a red free, fazer a correlação na anjo, ver o tempo, porque esses exames aparecem demais, é muito importante, faz muita diferença no diagnóstico. Então, eu acho um exame muito importante no nosso dia a dia, a gente tem bastante lá. É isso. Perfeito, Vanessa. Excelente aula. Eu queria só falar uns pontos rápidos aqui. Primeiro, a gente não tem o aparelho de autofluorescência na clínica, então não temos tanta experiência, mas eu pedi para a Vanessa trazer o tema para poder, né, os residentes já terem uma pincelada aí desse assunto, já entender mais ou menos o que significa, né, e de repente quando pensar em pedir esse tipo de exame de autofluorescência, que cada vez está sendo mais importante, tá? Eu queria falar sobre, só para deixar claro, porque eu sei que isso é uma dúvida frequente, né, principalmente para os residentes, né? Então, assim, você tem uma fluorescência na angiofluorescinografia normal, daquele que é o padrão normal do exame, né? E você vai ter uma hipofluorescência quando você esperaria naquela região ter uma fluorescência normal. Então, por exemplo, uma pigmentação, né, ou uma hemorragia vai bloquear a fluorescência da coroide, principalmente, porque ela vai estar sempre à frente ali da coroide. Agora, se tiver subretiniana, você vai ver os vasos da retina, né, a fluorescência dos vasos normais, mas vai ser uma lesão, mesmo estando abaixo da retina, que vai ser uma lesão hipofluorescente, né, por bloqueio. Você não vê o brilho da coroide, né, da fluorescência emitida pela fluoresceína dos vasos da coroide, porque tem alguma coisa tapando ali, tá? Então, a hipofluorescência de bloqueio, né, geralmente sangue, pigmento, você tá com uma fluorescência diminuída porque tem alguma coisa tapando, tá? Então, ficou muito bem falado. Nessa foto, por exemplo, que está aí, a gente tem uma hipofluorescência, né, em áreas de marcas de laser que foram pigmentadas, né? Mostra aí, Vanessa. Então, assim, você tem algumas marcas de laser, algumas marcas de laser você tem pigmento, e esse pigmento fica bem escuro porque você não vê a fluorescência da coroide, porque o pigmento está na frente. Você tem outras marcas de laser que estão hiperfluorescentes, porque atrofiou ali o EPR e faz um defeito em janela. O que é o defeito em janela? Imagina que você bota um sulfilme numa janela, e aí está de dia. Você tem aquela luz do dia que o sulfilme não vai deixar passar. Mas se tu for lá e arrancar um pedacinho do sulfilme, só naquele pedacinho que você arrancou vai passar a luz. É exatamente a mesma coisa. Imagina que o EPR é um sulfilme, você tem né, uma luz do dia que vem da coroide,
E se você tirar um pedacinho desse filme, você faz uma janelinha, que por ali você vê a fluorescência vindo da coroide. Então, numa atrofia de EPR, não tem a melanina ali para bloquear, né? E vai passar a fluorescência da coroide. Então, você vê, ó, hiperfluorescente, porque tem atrofia das marcas de laser ali que não pigmentaram, tá? As que pigmentaram fizeram uma hipofluorescência de bloqueio. Nessa mesma foto, a gente vê uma hipofluorescência de não enchimento. Por quê? Porque os vasos da coreocapilar, você tem uma exclusão capilar, porque retinopatia diabética, né, você tem oclusão de capilares, então o sangue ali dos capilares retinianos não está passando ali. Então aquela área, ela fica menos fluorescente do que o normal, entendeu? Mas ela tem até uma fluorescência da coroide, mas essa área ali, ela era para ter uma fluorescência maior e ali está hipofluorescente. Por quê? Porque você não tem os capilares retinianos cheios de contraste, tá? Tu vê que é uma hipofluorescência menor do que a do bloqueio, porque você ainda tem uma fluorescência da coroide, mas ela está diminuída em relação do que é o normal. Então, aquela falha de enchimento ali, por exclusão capilar, é ausência dos capilares com contraste, e aquilo ali vai dar uma lesão hipofluorescente, tá? Por não enchimento. O defeito de janela eu já falei. O extravasamento, isso é importante porque a gente vê muito, isso às vezes tem que ficar martelando mesmo. O extravasamento, você tem que pensar o seguinte, é um vaso que não consegue segurar a fluorescina dentro, como não é o vaso, né? Então, você tem um vazamento do contraste, que ele saiu do vaso e vai para os tecidos adjacentes, e faz tipo uma fumaça, tá? Então, é uma fluorescência que você tem uma hiperfluorescência, porque é o corante saindo, né? Então, você vê o corante, e é dinâmico, ele está vazando. Então, aquele formato de uma foto para outra muda, porque as bordas são mal delimitadas, porque é como se estivesse espalhando ali, né? Então, o neovaso, né, no começo, você pode ter uma fluorescência de você vê o neovaso, como uma hiperfluorescência de vaso anômalo, ou seja, você vê uma coisa esquisita, e aí ele começa a borrar, porque ele deixa o contraste sair de dentro do vaso para fora, e aí borra o contorno do neovaso. Então, é uma coisa que é dinâmica, e vai mudando de formato ao longo do exame, tá? E o staining é quando o contraste invade um tecido ou as células, ou seja, a membrana plasmática das células, ela não consegue embarrear o contraste e ele invade um tecido, por exemplo, uma fibrose ou um material amorfo, como drusas, tá? Então, o corante ele preenche, ele impregna naquele tecido. Então, uma fibrose, o corante vai entrar para dentro das células lá da fibrose e vai corar o tecido, e nas drusas, ou nas drusas, né, essas drusas que a gente vê, também você vai ver corando, porque ele vai penetrar naquele material da drusa. Então, o staining, geralmente você vai ter uma hiperfluorescência que ela vai aumentando com o tempo, que cada vez entra mais corante, impregna mais, só que não vai borrar os bordos, porque vai se limitar ao formato do tecido, né? Então, ele não vai ele não vai encher mais do que a drusa é. Então, ele vai simplesmente impregnar e vai revelar o formato daquele tecido. Então, ao longo do exame, ele continua mais ou menos da mesma forma, mas mais brilhante, porque cada vez entra mais corante. Então, o staining é essa impregnação, o extravasamento é essa fumacinha que borra com o tempo, o efeito de janela é uma fluorescência, só para fechar, que a janelinha ela tem aquele formato. Então, você vai começar a ver um brilho no começo, depois aquele brilho, ele é um brilho precoce, porque a janela é logo no começo, porque a coroide já corou muito antes, então, de cara, e aquilo vai ter aquele formato do defeito DPR que vai se manter o exame inteiro. Então, uma hiperfluorescência precoce que se mantém do mesmo formato ao longo do exame, tá? Então, só para deixar claro esses pontos, porque isso, enfim, a gente escuta, mas esquece lá na frente e tal. Eu queria perguntar se a Jaque ou o Rafa tem algum comentário, ou se alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta para fazer. Parabéns, Vanessa. Obrigada. André, eu ia falar só em relação à prática mesmo do pessoal aí na hora de pedir o exame, lembrar que quem está alergia a contraste, alergia a iodo, não tem nada a ver com a fluoresceína. Pode pedir o exame. Lógico que dá aquele medo, né? Tem alergia e tal, mas não tem a ver.
E até em relação à insuficiência renal, você pode fazer com insuficiência renal, só vai retardar a excreção dela, vai demorar mais tempo e tal. Mas não é contraindicação formal fazer o exame da anjo com essas coisas aí. Oi, eu queria parabenizar a Vanessa, foi muito boa a aula dela. A gente fica feliz de ver a pessoa, né, evoluir tanto assim e dar uma aula tão bonita. O que eu tenho assim, o André falou muito bem sobre as lesões que são hiperfluorescentes e hipofluorescentes, e só lembrando também em relação ao pooling. O pooling é quando há o extravasamento naquele espaço determinado também. Então, porque é uma questão só de nomenclatura. Há o extravasamento, mas como está num espaço limitado, chama-se pooling. Por isso que você vê na serose central, você vê no edema macular cistoide, né? E lembrando que a nomenclatura real da fluoresceína, ela é um corante, ela não é um contraste, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente fala a base de contraste, é de iodo, de bário, né? E ele não tem nenhum desses produtos. E esses efeitos colaterais, por exemplo, da náusea, vômito, isso não é só do corante, isso é quando o corante é injetado em bolo, rápido. Entendeu? Então, você vê, raramente na clínica a gente tem esses episódios, porque as pessoas já têm um tempo de fazer isso, então esse efeito colateral é bem mais raro. Mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que todo mundo tem que saber interpretar uma fluoresceína, uma angiografia. E os dados básicos são esses, e aprender a ver a lesão, ir no livrinho, ver como é que ela fica na fluoresceína. E lembrar também dos tempos, né? Dos tempos da fluoresceína. Por exemplo, uma membrana, ela é melhor identificada no início da fluoresceína. Por quê? Porque os neovasos, eles surgem da coroide. Então, é por onde o corante passa primeiro, que é na coroide, então você vai identificar melhor a membrana. Pô, muito legal, parabéns. Acho que é isso, que eu me lembro, eu acho que foi isso. Eu acho que a Carol Cuba levantou a mão aqui. Tem alguma pergunta, Carol? Não, gente, desculpa, foi errado. Agora você quer perguntar alguma coisa. Eu vi que a Gabi está aí também. Gabi, nossa ex-fellow, maravilhosa. Dá um Cadê alô aí. bebê? Cadê bebê? Deixa eu ligar aqui, calma aí. Tá aqui no meu pé. Eu tô escondida. Mostra ele! Aqui. Ai. Oh, meu Deus!